O Atlético Mineiro produziu goleiros importantes para o futebol brasileiro. E nós do 0 a 0 fizemos uma listinha para você saber quem foi revelado no Galo. Na boa, o programa de hoje tem tudo a ver, né? Galo, goleiro, frango. E dos goleiros formados no Atlético, tem de tudo, viu? Teve atleta de Cristo, teve cara que ficou famoso por pegar pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo e até goleiro matador. Eu sou o Tom Castro e esse é o Fábrica de Goleiros. Hoje é dia de falar dos goleiros que nasceram no Galo Doido, então já vamos começar com o cara que mais jogou pelo clube, João Leite, que tem 684 partidas pelo Atlético. A estreia dele nos profissionais acontece em 1976 e ficou por lá até 88, quando foi jogar em Portugal. Depois ele volta para o Galo para encerrar a carreira já nos anos 90. No clube, ele conquistou o Campeonato Mineiro 11 vezes e um título da Copa Conmebol. O João Leite foi um dos fundadores do Ministério Atletas de Cristo, que eram jogadores que ligam esporte e religião. Famoso conquistamos 3 pontos, graças a Deus. Graças a Deus o time venceu. Não foi sorte, foi Deus. Além disso, o João Leite sempre carregava uma Bíblia ao entrar em campo e presenteava alguém, um companheiro ou um adversário. Com essas atitudes ele ganhou o apelido de Goleiro de Deus. Outro goleiro revelado pelo Galo e que disputava posição com o João Leite foi o Pereira, que surgiu no ano de 1981 e ficou até 87. Mesmo o João Leite sendo titular absoluto, Pereira jogou bastante enquanto esteve no Atlético. Foram 137 jogos e em algumas vezes chegou a colocar o goleiro de Deus no banco. O Pereira chegou inclusive a ser convocado para a seleção brasileira. E uma das histórias contadas do Pereira é que o treinador João Avelino, que treinou ele, não deixava os goleiros do Galo comerem frango no almoço ou no jantar em dias de jogos. E peru? Nem pensar. Por isso que alguns goleiros levavam frango nas partidas, né? Pra não passar vontade. Mas no Galo, o Pereira ganhou 4 vezes o título do Campeonato Mineiro. Quem teve vida curta no Atlético foi o Adilson, goleiro revelado pelo clube em 1995. Jogou apenas 13 jogos e depois foi emprestado para outros times. A partida mais marcante dele com a camisa do Galo foi uma derrota para o Botafogo por 5 a 0, com ele falhando em 3 gols. Naquele jogo ele substituía ninguém mais, ninguém menos. Mas ele precisa estar nessa lista por ser formado no Galo e por ser de Guaxupé. Ah, minha querida Guaxupé! Que beleza! Próximo da lista, ficou famoso no Brasil inteiro por ser um grande goleiro e por ter cometido um crime. Estamos falando do goleiro Bruno. Sim, ele foi revelado pelo Galo. Antes, ele teve uma breve passagem nos juniores do Cruzeiro, mas foi dispensado por indisciplina. Mas foi no Atlético a estreia profissional dele. Ele já fazia parte do elenco em 2004, mas a estreia acontece em 2005. Você deve estar pensando que ele saiu do Galo e foi para as páginas policiais. Na real, ainda no Atlético, ele dividia a atenção entre a editoria de esportes e a de crimes. Em algum momento do segundo semestre daquele ano, ele ganha a titularidade e junto vem a primeira polêmica. O Bruno se envolveu em uma confusão com um torcedor do Cruzeiro que o acusou de agressão e o caso foi parar em uma delegacia em BH. O Bruno, na época, tinha apenas 20 anos. Pouco tempo depois, em 2006, ainda no Galo, o Bruno se meteu em outra confusão. O goleiro foi detido por fazer manobras perigosas e não gostou quando foi advertido. Resultado, foi autuado por desacato. Em maio de 2006, a diretoria do Atlético alegou que Bruno buscava forçar sua saída do clube ao dar declarações à imprensa. Uma das declarações do Bruno foi já indicando seu substituto no gol do Galo. Isso, claro, pegou muito mal, afinal o Atlético naquele ano jogava a Série B e precisava mais do goleiro do que do técnico Bruno. Depois, ainda em 2006, ele foi para o Corinthians e não durou muito por lá com o Emerson Leão e no mesmo ano foi parar no Flamengo, onde viveu seu melhor momento na carreira. No Mengão ele virou ídolo, fez gols de falta e de pênalti, foi capitão do time campeão brasileiro em 2009 e no meio de tudo isso colecionou polêmicas até julho de 2010, quando veio à tona o caso Elisa Samúdio. Aí o Bruno definitivamente saiu das páginas esportivas para as páginas policiais. Voltando para 2005, o Galo revela o Diego Alves, que foi importante na volta do clube à Série A do Brasileirão em 2006. Ele ainda ganhou um título mineiro pelo clube em 2007.
Depois, fez sucesso no futebol espanhol, jogando no Almeria e no Valência. Durante 9 anos e meio, ficou famoso por lá por ser o maior pegador de pênaltis da história do Campeonato Espanhol, com 24 defesas, entre elas em cobranças de Messi e Cristiano Ronaldo. Diego Alves volta ao Brasil, onde jogou no Flamengo e colecionou troféus por lá. Quem também subiu das categorias de base do Galo para os profissionais em 2005 foi o Edson, mas ele só estreou em 2007. Porém, após uma falha num jogo contra o Avaí pelo Brasileirão de 2009, ele não foi mais aproveitado. O Edson gostava tanto do Atlético que quando ele saiu do clube foi jogar em outros Atléticos. Foi atuar no Atlético Goianiense e no Atlético Paranaense. Também jogou no Itumbiara, no Goiás e no Vila Nova. Passou pelo Crack. Nessa época os goleiros revelados pelo Galo tiveram uma fase meio nebulosa. Ou iam pro crime ou pro Crack. No caso do Edson, o time. Darley, não confunda com Derlei, mas Darley foi revelado pelo Galo em 2007, jogou apenas 2 partidas e foi negociado com o Feyenoord, da Holanda. Renan Ribeiro, lembra dele? Também é cria do Atlético Mineiro e apareceu no time profissional em 2010 e jogou 80 partidas pelo clube, porém em 2012 perdeu a posição para o Giovani, que perdeu posição para o Victor, que ganhou a Libertadores e a Santidade com o Galo em 2013. O Renan sai do Atlético em 2012 e vai para o São Paulo, onde ficou um tempinho na reserva do Rogério Ceni. Ele ainda passou pelo futebol português, Estoril e Sporting, e até a gravação desse episódio, o último clube que ele jogou foi o Al Ahly da Arábia Saudita. Em 2014, o Galo revela o Wilson, que escreve com U, do jeito que fala. Jogou umas 40 partidas pelo Atlético, mas na época o clube estava na era Victor. 3 anos depois, quem surge é o Cleiton, que aparece no time profissional em dezembro de 2017. Chegou até a jogar com frequência quando o Victor se lesionou em 2019, porém, no ano seguinte, ele é vendido para o Bragantino. Matheus Mendes sobe para os profissionais em 2020 e até o momento da gravação desse episódio tem quase 100 jogos com a camisa do clube. Mesmo na reserva, ele já tem 8 títulos pelo Galo. Quem foi pro elenco dos profissionais em 2022 foi o Gabriel Delfim. Outro Gabriel que está no time principal é o Gabriel Átila, que no momento da gravação é o 4º goleiro, mas tudo pode mudar. E aí, curtiu? Deixa o seu like e diz nos comentários quem desses goleiros é o teu preferido, beleza? Até a próxima!